pessoas que estavam criando problema. Ou seja, elas desciam de Jerusalém para dizer para os gentios: não basta você só dizer que serve a Jesus. Vocês precisam seguir a lei de Moisés para ser salvo. Isso daí, irmão, é uma lição importante para a gente hoje, porque hoje, na minha vida, não é tão longa, mas é um pouquinho já, né? Eu sempre vejo, todo mundo aqui que você já viu, alguém querendo criar uma regra nova para dizer: se você não fizer isso, você não é crente. Irmão, e a gente é tentado. Jesus fala: meu filho, Jocelyn, o evangelho é simples. Aí eu chego complicando com as minhas regras para que Jocelyn pague um preço que ele não precisa pagar para uma salvação que você já recebeu. É perigoso. E olha só que lição valiosíssima para a gente hoje. Ah, guarda o sábado, senão você não é salvo. Isso é antibíblico. Entendeu? Faça isso, 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 senão você não é salvo. Irmão, a salvação é com Jesus. Salvação é uma coisa, bênção é outra. Aí, então, se você vai fazer alguma coisa, e eu vou dizer para você que se você não fizer aquilo, você vai perder a salvação, isso é uma heresia. Aí, então, assim, o que eu acho lindo no livro de Atos é que é o Espírito Santo mandando, vá aqui, vá ali, confirmando. Né? Ninguém tinha um Novo Testamento na mão, assim, a Bíblia não tinha. Era a lei. Lembre disso também. Que era a lei e a revelação do Espírito Santo. E o que Jesus ensinou. Abriu parênteses para a gente parece entender isso. A gente está comentando o viés aqui agora. Mas nesse período nem existia o livro de Atos ainda. Já estava sendo construído. Isso aconteceu por volta do ano 50, 51. Atos só foi publicado, tornou-se público em 62 ou 63. Então eles não tinham isso para acompanhar. Era uma narrativa, não é uma narração do fato. Exatamente. A gente precisa entender isso. Eles não tinham esse subsídio que a gente tem. Não. Olha que graça que Deus deu pra gente, né? A Deus era pronta. Eles estavam ali, ó, apanhando ali para entender as coisas, para se organizar. Por isso que é bom a gente ler Atos, tentando entender a cabeça do judeu. Porque a gente vai vendo que o Espírito Santo vai descortinando cada vez mais. Cada vez mais. Por isso que é interessante você ler como se você está na cabeça do judeu. Então, se você ler com a cabeça hoje do cristão de hoje, você não vai conseguir entender Atos. Mas se você ler com a cabeça de um judeu, que o Espírito Santo está descortinando passo a passo ali, e revelando a eles que o Evangelho não é somente para os judeus, mas também para os gentios, a gente consegue entender. Porque até então, para todos os apóstolos, o Evangelho era somente para os judeus. Eles não entendiam. Depois eles começam a entender. Tanto é que vai estar tendo essa discussão aqui no capítulo de Cristo. Que até então também teve algum problema. Então veja que não foi tão fácil assim de se entender isso. Eu acho que com esses judaizantes, naquela mesma perspectiva da resposta que eu dei: Jesus, eu só para os judeus. Sim, era. Eles viam assim. Presta atenção nisso. Pedro está fazendo o seguinte: olha, como é que a gente vai cobrar deles aquilo que nem nossos pais, nem nós conseguimos fazer? Colocar na cerviz esse jugo. Jugo é aquilo que você colocava na cerviz dos animais, que era assim, cerviz é a parte posterior do pescoço. Se colocava nos animais para eles carregar o arado. Então, como é que a gente vai fazer isso com eles se não foi feito? A gente não conseguiu cumprir isso. E Deus é tão sábio que se isso tivesse, claro como foi, né? A Bíblia é testemunho. Mas se isso tivesse prevalecido, imagine nos dias de hoje. Um pastor, um corpo de obreiro, para ser pastor e corpo de obreiro tem que ser formado em medicina. Mas para quê? Para fazer cirurgia que mostra os homens. Porque sem isso, ninguém é crente. Você entendeu como é a situação? Em resumo, ninguém poderia cumprir a lei como o Caleb falou. Não teria como isso. Todos os homens agora, você crê, opa, pastor, prepara a cirurgia que vou fazer a fimose do rapaz. Você tem um negócio estranho? Porque circuncisão é isso. A retirada do prepúcio do homem. Isso é a circuncisão. Imagina isso no dia de hoje. O tumulto que ia causar.